Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Graça e paz, meus irmãos, que a paz do nosso Deus seja convosco, no nome santo do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de dividir com vocês a palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma pregação expositiva, expor a palavra que está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Amém? Nós temos então a resposta de Jesus a Pedro, não é? Depois de aqui nós temos uma conversa entre Pedro e Jesus sobre o perdão. E Jesus então faz uma ilustração, uma parábola para explicar, para tentar fazer Pedro compreender como realmente funcionava a questão do perdão. Amém? Vamos ler então a palavra do nosso Deus. Capítulo 18 do livro Mateus, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um daqueles que lhe devia 1000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que se pagasse a dívida. Então o servo, mostrando-se severamente arrependido, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei, Senhor." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo este, porém, encontrou com o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários. E agarrando-se a ele, o sufocava pelo pescoço, dizendo: "Paga-me o que deves. Paga-me o que deves." Então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava-lhe: "Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei." E ele, no entanto, não quis ouvir, antes mandou lançar na prisão até que saldasse a sua dívida. Vendo os companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito com aquela situação. E foram ao Senhor e contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor daquele lugar chamou o servo e disse: "Malvado, perdoei-te a dívida, aquela que era muito maior. Tu me suplicaste e eu a perdoei. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, com quem também tem uma dívida consigo?" Indignado, aquele senhor mandou-lhe que o prendessem e o colocassem na cadeia. Assim também, disse Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Vamos começar a fazer a exposição do último versículo que nós lemos aqui. Vê o que Jesus disse depois de contar a parábola. O Senhor Jesus disse: assim também o meu Pai Celeste fará com vocês, se não perdoares do íntimo, a cada um dos seus irmãos. Meus irmãos, isso é muito sério, muito importante. Hoje nós vivemos num mundo, numa religiosidade, num cristianismo muito estranho, onde as próprias igrejas, as próprias denominações, as próprias instituições, o clero, o núcleo das igrejas é baseados em rancor, raiva, ressentimento, não perdão. Onde até o incentivo desse tipo de sentimentos
às vezes está na pregação, no altar, nas pessoas. Onde as pessoas são levadas a serem consideradas melhor do que todo mundo. As pessoas daquele local, daquela religião, daquele grupo, daquela igreja, como se diz na gíria, elas começam a achar-se melhor que qualquer um. E nós vemos pessoas que dizem que conhecem Deus, mas estão com dificuldade de perdoar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, seu colega. E Jesus então diz essa parábola. O reino dos céus é assim, é exatamente como isto. É como este homem que tinha uma dívida muito grande e talvez nós não compreendemos, não percebemos muito bem, porque na nossa cabeça nós sempre nos consideramos mais justos que os outros. Mas aqui a Bíblia está a dizer que a compaixão que Deus direcionou a ti, a mim, a nós, não é um favor ou uma dívida que Deus pagou para contigo. É um favor que Deus te deu, mas ele vem com uma obrigatoriedade de você passar ao outro, fazer também. Por isso é que ele vai dizer, se não perdoares do íntimo, não é só falar, você tem que tratar disto no teu coração. O perdão começa no teu coração. Você precisa tratar disto contigo mesmo. Eu preciso perdoar, eu preciso me livrar deste peso. Eu não posso olhar essa pessoa dessa forma. Então eu vou lá e vou desfazer isso, vou perdoar, vou abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade. Se isto não acontecer do íntimo, se não for algo que você decidiu dentro de ti, você corre o risco, e aqui é muito importante, que Deus te faça a mesma coisa que fez com este homem malvado. A Bíblia, o Senhor, quando encontra este homem pela segunda vez, não lhe trata mais nem como servo, mas trata-lhe como homem malvado. E a pergunta é, será que este nome, este título não se aplica a ti? Mas, pastor, você não entende, essa pessoa fez-me muito mal, essa pessoa fez... Mas a Bíblia já dizer aqui malvado, e eu tenho vergonha, e quando ouço isso eu tenho vergonha de mim mesmo, e deveríamos ter vergonha, porque no momento em que você não perdoa, no momento em que você não lidar com isso, do íntimo do teu coração, você está com dificuldade de deixar isso passar para frente, perdoar, então aplica-se essa palavra, malvado. Servo malvado, não te perdoei eu a tua dívida, não perdoei eu os teus pecados, não abri eu a porta para que tu me conhecesses, não te chamei eu, não te dei oportunidade. Por que não fazes o mesmo com teu conservo, com teu irmão? Malvado. E se não fizermos o nosso destino, Jesus disse, para não dizer que é o pastor que está a dizer, assim também meu Pai fará convosco. Fará o quê? O que ele fará? O que o Pai fará? Versículo 34. Indignando-se, o Senhor rogou e empurrou e apreendeu esse homem. Amém? Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida que tinhas para comigo quando tu suplicaste. Não devias tu igualmente te compadecer do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignou-se o seu senhor e entregou-o ao carcereiro para que ficasse na cadeia enquanto não pagasse a dívida. A dívida deste homem era muito maior. E ele disse que não tinha condições, ele rogou. Você vê que a Bíblia, quando fala da dívida do homem malvado, a Bíblia fala de um valor muito grande. Amém? E quando a Bíblia fala do outro, fala de 100 apenas. Então, a dívida deste homem, a nossa dívida, escuta, eu não sei o que é que te prende, eu não sei o que é que te faz ficar chateado com essa pessoa e não querer ver essa pessoa, guardar mágoa, rancor, ressentimento, eu não sei. Você deve ter algumas razões, mas as tuas razões, elas não são justificáveis diante de Deus.
Não são, meu irmão. Não são, não adianta. Não são. Sabes por quê? Porque a dívida que tu e eu temos para com Deus é maior do que qualquer coisa. Nós somos pecadores e o nosso caminho é o inferno. Nós merecemos ser condenados, mas Deus, na sua misericórdia, perdoou os teus pecados, perdoou os meus. E Ele exige, não é uma discussão, Deus exige que você perdoe os teus conservos, perdoe os teus irmãos. E no momento em que você não fizer isto, então você será tratado da mesma forma que você trata os outros. Serás lançado na prisão também, até que pagues a dívida. Mas o problema, sabes qual é o medo, o perigo que eu vejo aqui, a coisa que é mesmo temerante, coisa que eu temo aqui, é que essa dívida, você não pode pagar a dívida do sangue de Cristo. Você não consegue pagar. Você não pode pagar. Então, se Deus vai te colocar na cadeia, no inferno para pagar, isso quer dizer que você nunca mais vai ser salvo. Você vai para o inferno, porque você não pode pagar a dívida para com Deus. Meus irmãos, muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. O rancor, a mágoa, o ressentimento é o que faz mal a nós mesmos. Se livra disto. Livra-te disto o mais rápido possível. Abra o teu coração. E a pergunta que eu deixo no ar é: qual dos servos você é? O malvado? Ou aquele que implorou e não teve a oportunidade de ser perdoado? Porque se você não for perdoado pelos homens, se você errar contra homens, se você não for perdoado, mesmo você pedindo perdão, mesmo você se humilhando, Deus te perdoará e te limpará. Mas se você não perdoar o teu irmão, você vai ajustar contas com Deus. E é isso que eu temo. Eu não temo ajustar conta com homens. Eu temo ajustar contas com Deus. E é isso que você deveria temer. Amém, meus irmãos? Então, aqui vai a mensagem. Vamos analisar, vamos pensar, vamos refletir. Qual desses homens você é? Então, se você tem ainda alguma situação por resolver, algum problema, alguém que você não perdoa, alguém que você tem dificuldade, faça já. Amanhã poderá ser muito tarde. Não temos tempo. Não temos mais tempo. Perdoa agora. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.